Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o podcast do Inovativo, sempre trazendo grandes lideranças do mercado. Eu sou a Mafelo Visoto, sou radialista, jornalista. Você já me conhece pelos vídeos do Innovation Experience, também já conduzi alguns painéis e eu estou muito feliz por estar aqui hoje conduzindo esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre e-commerce sem fronteiras, estratégias de pagamento para internacionalização de marcas. A gente sabe, né, que na pandemia teve um boom de vendas online e o esperado por muitos especialistas é que houvesse uma diminuição no número de vendas, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O e-commerce deve movimentar aproximadamente 8,5 trilhões até 2026, segundo dados do estudo The Global Payments Report deste ano, de 2023, que foi elaborado pela WorldPay. Bom, para a gente falar sobre as oportunidades e desafios também desse cenário, eu tenho aqui 3 convidados de peso. O Gabriel Mazzoni, que é Head de Marketing na WorldPay para a América Latina, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, você? Bem-vindo. Também aqui com a gente o Glaucio Marques, que é CEO da Level Up. Bem-vindo. Olá, muito obrigado. Prazer em estar com todos vocês aqui. E também conosco o Rodolfo Bastos, que é diretor de soluções para o consumidor e inteligência da Globoplay. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. Bom, para começar, eu gostaria que cada um se apresentasse brevemente, falasse um pouquinho sobre carreira, empresa. Vamos começar com o Gabriel. Bom, então eu sou o Gabriel Mazzoni, como você falou, atuo como Head de Marketing para a América Latina na WorldPay. A WorldPay, acho que a gente aqui no Brasil às vezes não é uma marca tão conhecida, mas a nível global nós somos o provedor de pagamentos que mais processa transação em cartão de crédito no mundo. Nós temos uma proposta de valor muito voltada para soluções de pagamento que permitam que empresas vendam internacionalmente, que facilita essa operação e processo de expansão internacional de marcas ao redor do mundo. Então, acho que a gente tem uma posição privilegiada para poder compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas que podem tornar esse processo de internacionalização e gestão de um negócio internacional na perspectiva de pagamentos muito mais fácil, muito mais suave para as marcas que queiram capturar um pedacinho desses muitos bilhões de dólares que você mencionou. Pois é, muitas oportunidades. Exato. Glaucio. Olá, bom dia. Eu sou Glaucio Marques, sou CEO da Level Up Latam. A Level Up, para quem não conhece, é uma empresa de games online, foi a pioneira aqui no Brasil, a primeira empresa que trouxe em 2004 um MMORPG totalmente localizado. Naquela época ainda a conexão era de escada, né? Quem imagina isso? O desafio que a gente tinha para isso, né? E hoje a Level Up ela tem escritórios no Brasil e no México, o México atendendo toda a América Latina. E a gente tem 3 grandes iniciativas de negócios. Uma delas é a publicação, que foi o que trouxe a gente para cá, para o Brasil, quando a gente começou. A gente tem uma outra que a gente faz todo o suporte para empresas que lançam seus jogos no Brasil e na América Latina. E a gente tem um terceiro pilar de negócios, que é a distribuição de jogos. Então, a gente tem um site que a gente distribui jogos de console, PC, celular para todo o Brasil e a América Latina e, além disso, conecta o portfólio desse site com mais de 300 parceiros ao redor do Brasil e América Latina que vendem todo esse portfólio através dos seus aplicativos, marketplaces, e-commerces, bancos digitais e por aí vai. Então é um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. Que universo apaixonante. Realmente. Rodolfo. Bom, meu nome é Rodolfo Bastos, sou diretor de soluções de consumidor e inteligência da Globo. Acho que a Globo eu não vou precisar apresentar, não né? Acho mesmo. que todo mundo conhece a Globo. Mas é importante falar um pouco sobre a nossa estratégia internacional, né? Como a gente está falando aqui, a Globo, há alguns anos atrás, lançou o Globoplay Internacional. A gente já tinha presença internacional com o canal TV Globo Internacional. Mais recentemente, há alguns anos, a gente lançou o Globoplay Internacional. Hoje ele está disponível nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Austrália. E a gente tem planos de continuar essa expansão internacional, focando principalmente no brasileiro que mora fora e levando o conteúdo da Globo, as novelas, para esse brasileiro que quer se reconectar com o país de origem, né? Então, o foco é o brasileiro, mas os gringos também têm acesso? Como é Sim. que é essa questão de comunicação com eles? Sim, então, o foco é o brasileiro, até por uma questão de identidade mesmo, né? Assim, acaba que a gente tem muito brasileiro morando fora, né? Principalmente se você falar dos Estados Unidos, Portugal e até no Japão a gente tem muito brasileiro. Mas, obviamente, a gente sabe que o conteúdo da Globo, principalmente quando a gente fala de novela e a capacidade da Globo de fazer novela,
também toca em outras populações, algumas outras sociedades. E aí, quando a gente fala aqui da América Latina, que é um lugar que a gente está em processo de estudo de expansão, a Globo já tem muita presença. Você vai no Paraguai, por exemplo, eu tive recentemente na Bolívia, e os bolivianos, eles assistem novela, assim, apaixonados igual os brasileiros, e eles assistem as novelas da Globo, pegando o sinal nas fronteiras, ali, tentando conhecer um pouco mais. Então, existe sim um público adicional, que é um público local, que quer ver o conteúdo de qualidade que a Globo produz. E com a expansão do próprio Globoplay, a gente tem feito cada vez mais conteúdos que viajam um pouco melhor, né? Então, eu não sei quem de vocês assistiu a série Os Outros, que a gente lançou recentemente, que é assim, Tá na lista. É uma série, cara, se não assistiu, assista, né? Porque vale muito a pena, é uma série maravilhosa. E assim, tem a mesma qualidade, a mesma capacidade de viajar que qualquer outra série de qualquer outro produto de streaming mundial, né? Então, existe sim esse espaço e a gente está estudando para ver como é que a gente faz essa expansão de forma, óbvio, focada no brasileiro, mas indo além do brasileiro também. Já começamos com dicas culturais aqui no nosso podcast de hoje. Bom, eu falei dessa pesquisa, né, desse estudo que vocês fizeram na WorldPay, e eu gostaria, Gabriel, que você se aprofundasse um pouco mais. Que destaques vocês podem compartilhar aqui com a gente? Legal, Mafê. O Global Payments Report está na 8ª edição esse ano, e eu brinco que é um livro de cabeceira para qualquer profissional de pagamentos internacional, básico. Por quê? Eu gosto sempre de fazer uma brincadeira quando eu vou falar de Global Payments Report, que eu acho que dá a dimensão desse estudo. Se hoje você ganhar um pacote turístico, vamos pensar num lugar exótico, Camboja, Vietnã e Laos. Interessante. Legal, né? Bacana, espera aí paisagens muito bonitas, um lugar exótico, diferente. Mas aí, em algum momento, dica de turismo também, gente. Em algum momento vai passar pela sua cabeça a seguinte pergunta: como é que eu vou fazer para comprar qualquer coisa nesses lugares? Eu vou precisar trocar moeda local, eu vou precisar levar dólar, meu cartão de crédito vai ser aceito, tem algum outro método de pagamento local que eu vou precisar? Você vai passar por esse questionamento. O Global Payments Report ele ajuda no sentido contrário. Ele ajuda no sentido de que uma empresa que está pensando em expandir, que está pensando em atuar em outros mercados, o gestor responsável por pagamentos em algum momento vai pensar: como é que eu faço para vender naquele lugar? Como é que a pessoa que vive naquele mercado prefere pagar pelo meu produto? E às vezes muda de produto para produto, muda de categoria para categoria. Então é essencial que esse gestor conheça as preferências daquele mercado e se prepare para oferecer aqueles métodos de pagamento e maximizar as vendas naquele mercado. Então o Global Payments Report ele é um estudo global que cobre 40 mercados, os 40 principais mercados de e-commerce ao redor do mundo e que traz essa informação muito bem organizada, muito bem estruturada, e não apenas nos métodos de pagamento atuais, mas também olhando para o futuro, olhando para a expansão dos métodos de pagamento instantâneos, né, como o Pix no Brasil, que a gente aprendeu a amar, aprendeu a usar para resolver os problemas do dia a dia, mas cada país tem o seu Pix, ou está desenvolvendo. Alguns países já têm soluções interligadas em alguns mercados. Então, a gente ajuda você a otimizar essa estratégia de pagamentos para o hoje, mas também com esse olhar para o amanhã. Então, é um relatório que suspeito para falar, porque a gente pega carinho pelos nossos filhinhos dentro da empresa, mas que com certeza ajuda muito profissionais de pagamento que estão passando por esse processo de gerir negócios internacionais ou analisando expansão. Perfeito. Tem muitos mercados emergentes ainda, né? A Ásia, a África, a América Latina, como até o Rodolfo citou, né? Glaucio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os planos de expansão para mercados que têm um potencial muito bom, assim. Conta para a gente o que vocês têm feito e o que buscam fazer. A Level Up ela está no Brasil já há 19 anos e a gente começou uma expansão mais forte para a América Latina. Há 1 ano e meio atrás, abrimos o escritório no México para atender todos os países de língua espanhola, né, da América Latina. Agora, uma coisa que chama bastante atenção e que é importante é que muitas empresas, quando vão abrir, no caso de e-commerces fora do Brasil, ou elas estão até em outros países, vêm para o Brasil, ou vai para outros países da América Latina, elas costumam fazer um copia e cola do que você tem lá, né? Então, traduz o site e, às vezes, uma coisa já começa sendo importante que vai refletir nos meios de pagamento. Você traduz o site, muitas vezes, de uma forma não local, automatizada. Então, imagina o seguinte:
Eu já peguei sites de várias empresas que vieram para o Brasil e está no português de Portugal, não está no português brasileiro. Então, é muito importante você criar uma identificação com o consumidor local, que vai desde a tradução, como eu falei, da forma de layout dos produtos, que às vezes muda de um país como o Brasil para o México, como para o Peru, a Colômbia e por aí vai, e até os meios de pagamento. Quanto mais localizado você tiver em termos de meios de pagamento, melhor vai ser não só a sua confiança, mas a sua conversão. Então, é muito importante você entender o que acontece exatamente naquele país, como é o comportamento do consumidor, para que você possa não fazer simplesmente uma adaptação do teu e-commerce que você já tem num país que é bem sucedido no outro. Isso não garante que você vai ser bem sucedido. O que garante, de fato, é você estar extremamente localizado, com meios de pagamento, com linguagem, com layout e tudo mais. E aí entra a questão dos meios de pagamento, até como o Gabriel estava colocando aqui, a questão do Pix, né? Por exemplo, o Brasil tem o Pix bem resolvido, outros países têm Pix também, o Pix deles, né? Só que, de repente, a adesão não é tão grande. Por exemplo, no México você tem lá Space, se eu não me engano, que funciona como um Pix. Mas por que será que a adesão lá não é tão grande? Aliás, é mínima comparado com o que a gente tem no Brasil. Então, você precisa entender os hábitos do consumidor para poder traçar a estratégia certa para cada local que você está. Por exemplo, lá no México você tem uma população desbancarizada enorme, né? Você pode falar, está no Brasil também, mas aqui a gente já teve a ascensão das carteiras digitais, bancos digitais, que se tornaram meios de pagamentos, até para o Pix, para essas pessoas desbancarizadas. Lá isso não chegou ainda. Então, o que eu quero dizer? Não adianta eu entender que Brasil tem Pix, lá também tem o Pix deles, vai funcionar igual aqui. Não vai. Então, você precisa fazer uma análise completa do mercado para poder levar o seu site para que ele tenha realmente maior possibilidade de fazer sucesso, que passa por toda essa localização, principalmente nos meios de pagamento. Isso é muito importante. E é isso que a gente está fazendo. Desde 2018, mais ou menos, que a gente começou a ter muitas startups, né, na área financeira e acabou virando modelo para o mundo também, você acha, Glaucio? Eu acho que isso, para o mundo, não. Isso começou aqui no Brasil, mas você tem uma tendência, e é o que eu posso te dizer, principalmente, eu vou falar da América Latina, que é onde a gente atua. Tá? Eu acho que tem uma tendência disso acontecer, mas eu entendo que o Brasil está bastante avançado nisso comparado com o resto da América Latina, mas bastante avançado mesmo. Por exemplo, lá você tem carteiras eletrônicas, alguns bancos digitais no México, no resto da América Latina, mas ainda é incipiente. Não é tão grande, a adesão não é tão grande quanto é no Brasil. Então, mais uma vez, isso é um desafio. Se você quer replicar um modelo que você tem aqui para lá, não vai funcionar como às vezes a gente imagina, né? Então, você tem que pensar de forma local. Mas eu acho que é uma tendência, sim. Muito engraçado. Chega a ser um mistério, né? Por que o Pix dá tão certo num lugar e em outro não? Por exemplo, o WhatsApp. Aqui no Brasil, a gente usa... É uma extensão da gente para conversar. E na França, por exemplo, eles usam torpedo ainda até hoje. É muito curioso. Bom, Rodolfo, você já falou um pouquinho sobre os planos de expansão. Eu gostaria que você falasse sobre as estratégias para que isso aconteça. E posso furar o protocolo aqui e falar um pouquinho, comentar um pouquinho do que o Glaucio falou. Acho que a gente tem uma questão de desbancarização, que acho que no Brasil essa questão já está mais bem resolvida, né, com as contas digitais e tal. E tem um segundo fator que aqui no Brasil não está ainda bem resolvido, que é a falta de crédito, né? Então, quando a gente fala de compra one shot, né, que você compra uma vez e acabou, tudo bem, você com os bancos digitais, com as wallets, você acaba resolvendo esse problema mais fácil. Mas aí quando você vai para um modelo de receita recorrente, que é o caso do streaming, por exemplo, a gente ainda tem um passo aí para trabalhar. Por exemplo, o Pix é uma questão que a gente hoje até está junto do Bacen, ajudando eles no processo do Pix automático, que é o que vai fazer a recorrência do Pix, porque o Pix hoje, para modelos como o Globoplay ou concorrentes nossos, ele não funciona hoje, porque o cara vai pagar uma mensalidade, no segundo mês, como é que eu cobro? Eu vou mandar um QR Code todo mês para ele, ele não vai sair da minha base todo mês, eu vou ficar sofrendo para conseguir cobrar ele. Então, e a gente passa muito por uma questão de falta de crédito mesmo no mercado, né? E o Brasil ainda também não está super bem resolvido. Então, quando a gente olha a Latam, eu fico pensando, cara, primeiro a gente tem que bancarizar, depois a gente tem que creditar. Para mim, que eu trabalho com stream, vou sofrer ainda um bocado, né? Eu vou ter um caminho longo ainda para chegar lá. E acho que isso é importante que o Glaucio traz, né? A gente tem que
setar a expectativa, né? Felicidade é a gestão de expectativa também, né? Então, acho que quando a gente entende qual o mercado que a gente está indo, quais são os desafios, você vai conseguir chegar com a sua expectativa certa e aí com os níveis de investimentos adequados e tal, para você não acabar queimando ali um cartucho nessa sua estratégia, né? E aí, desculpa, eu furei todo o protocolo e já até esqueci a pergunta, se você puder repetir. Sobre as estratégias mesmo, qual o planejamento passo a passo que vocês... Sim. Então, primeiro, organizar a casa, então. Então, acho que tem... como é que a Globo enxergou, né, esse mercado, né? A gente entendeu que tinha, assim como aconteceu no Brasil, né, com a disrupção dos mercados de mídia, com a vinda de OTTs, como Netflix, por exemplo, e a gente lançou o Globoplay, inclusive está perto de completar 10 anos o Globoplay. A gente entendeu que isso não era um movimento do Brasil, né? É um movimento mundial. E a gente tinha a presença da Globo fora do Brasil também no mesmo modelo que a gente tinha aqui com as TVs por assinatura. E no próprio Estados Unidos esse foi um mercado que também foi bastante afetado. Então a gente entendeu que a gente precisava estar digital também nesses lugares. Como é que a gente fazia isso? Nada mais razoável do que usar a mesma estratégia que a gente usou no Brasil com o Globoplay, a gente fazer o Globoplay internacional. Só que aí a gente bateu em algumas dificuldades, né? A estratégia que a gente teve de expansão original foi usar os mesmos parceiros que a gente tem de meio de pagamento aqui, que são as lojas de aplicativo, né? Apple e Google. Hoje, aqui no Brasil ou fora do Brasil, né, você consegue, com o seu celular, você tem um Apple, por exemplo, um iPhone, você compra via loja de aplicativo, você paga lá e a Apple tem uma parceria com a gente e eles fazem todo o processo de billing e entregam isso para a gente. Só que isso, hoje, do jeito que é o nosso arranjo de financeiro, a gente tem uma limitação natural geográfica, porque a gente depende de uma API do Banco Central para poder trazer esse dinheiro para fazer o câmbio aqui para dentro, pelo modelo mais simplificado que a gente acabou fazendo de estrutura financeira tecnológica, né? Então, o nosso caminho aqui, o primeiro passo é como é que a gente consegue trabalhar outros meios de pagamento para poder fazer essa expansão maior e sair desses lugares que a gente ficou mais restritos por conta dessa dificuldade técnica, né? Então, hoje o desafio está bem mais... E aí, sou eu que estou nessa cadeira, né? Então, o desafio está bem mais na minha cadeira do que na cadeira dos meus colegas, porque existe, sim, o desejo, até o diretor de produtos digitais e canais pagos, que é o meu chefe, Eric Bretos, até comentou recentemente em um Twitter sobre o desejo da gente, que ele gosta de responder os Twitters. Se quiserem perguntar alguma coisa do Globoplay, pode perguntar para ele que ele responde. E ele, inclusive, respondeu isso. A gente tem interesse em ir para a Latam e tal. Então, a nossa questão bate muito mais numa questão técnica mesmo, de uma capacidade da gente conseguir fazer toda a engine financeira para poder fazer isso acontecer. E a partir do momento que tiver destravado isso, a ideia é, aos pouquinhos, ir ampliando o nosso mercado internacional. Eu acho que o Gabriel pode dar algumas dicas, então, né, Gabriel? Isso é muito do que a WorldPay faz, tá? Acho que nossa proposta de valor principal é justamente facilitar esse processo de expansão. Tem um outro estudo nosso que mostra o quanto as pessoas desistem de compras em categorias diferentes quando elas não encontram o método de pagamento favorito delas. Isso chega a 34%. E eu acho que, às vezes, a gente também precisa fazer um exercício de empatia e lembrar que, quando a gente usa o termo preferido, muitas vezes parece que a pessoa tem escolha. É possível, mas o que né? a gente está falando, principalmente em mercados, às vezes, com uma informalidade muito alta ou que não estão tão digitalizados quanto o Brasil, é que a pessoa tem um método de pagamento que ela consegue pagar. Ela tem um método de pagamento e, quando você não oferece, ela não consegue comprar. Ela tem que pedir favor, você cria um atrito que atrapalha o teu negócio, atrapalha a tua conversão. Então, é muito importante, nessa fase de expansão, é claro que a maioria dos negócios chegam, ganham corpo e depois otimizam. É o processo natural que a maioria dos negócios fazem. Mas quando chega nessa parte de otimização do negócio, da operação do negócio em vários países, que isso seja levado em conta. Porque você começa a permitir que essa pessoa possa comprar, não com o método favorito, preferido, mas com o método que ela tem. E quando a gente pensa nisso a nível global, a gente chega em algumas curiosidades. Porque, para nós, cartão de crédito parece algo que todo mundo tem acesso, algo que você usa para resolver seus problemas e funciona muito bem no e-commerce brasileiro hoje. Mas em alguns mercados ao redor do mundo...
Há controvérsias. Eu digo, nessa mesa aqui a gente consegue, a gente tem crédito, Sim, a gente sim, consegue sim, usar, sim. mas né, estendendo isso, no Brasil, claro, tem os problemas de crédito que você mencionou, mas em alguns mercados, mercados de primeiro mundo, onde a gente naturalmente poderia pensar que o cartão de crédito seja a solução principal, a solução preferida, utilizada, não é. Em alguns mercados europeus as pessoas têm receio de comprar parcelado, por exemplo. E aí quando a gente Parcelado é muito do Brasil, né? Sim. Parcelado é muito do Brasil, mas as pessoas lá fora, quando provam, gostam. Tanto que o Buy Now, Pay Later, que é o nome da moda do crédito que é oferecido no ponto de venda, se tornou um dos métodos de pagamento de maior destaque a nível mundial. E quando você explica para sua avó, ela vai falar, mas a gente nunca teve isso sempre? Eu sempre comprei com isso, eu sempre fui numa loja e me davam um crédito, eu pagava mensalmente. Pagava o carnê. Pagava o carnê, tinha o crediário. É. E aí eles criam uma versão, é claro, otimizada de um crediário digital, dão um nome sexy de Buy Now Pay Later e se torna um método de pagamento super tendência a nível mundial, com oportunidades muito legais no Brasil para algumas categorias específicas, onde o crédito às vezes não está tão bem distribuído como você trouxe. Mas é um mundo interessante, curioso, esse mundo dos pagamentos internacionais, mas sem dúvida, isso que você falou de buscar otimização, buscar oferecer os métodos que as pessoas estão acostumadas a comprar em cada mercado é essencial para o sucesso. Agora, desculpa, colocando aqui um ponto que você falou, no mundo de games, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um crédito, meus cartões de crédito nunca tive problemas, estão lá validados, tudo mais. E eu às vezes vou comprar em sites de outras empresas até, e testo na própria empresa, na Level Up, né, no Hype Games, e eu já tive minha compra recusada pelo cartão de crédito. Então, isso que você falou, não sei porquê, tá? Passou por algum filtro que recusaram. Isso que você falou, que as pessoas compram com o que elas podem, é muito importante, porque no meu caso, eu fui comprar num site X, nacional, inclusive com cartão de crédito, com meu cartão de crédito, e barraram 1, 2, 3 vezes, eu não consegui, eu tive que ir para o Pix. Agora eu tinha Pix. Imagina a pessoa que não tem, ou vice-versa, ela é barrada em um, ela vai para outro, ela não tem. Então, o que se perde de oportunidades por causa disso é enorme. Você poderia ter desistido no meio do caminho, Sem né? dúvida, sem dúvida. Que é o que acontece, na minha análise, com a maioria das pessoas. Elas tentam uma vez, tentam duas, elas vão para um concorrente que passe, né? Então, isso é muito natural. Vou pegar um case de sucesso nosso aqui do Brasil com o Pix mesmo, tá? Assim, a gente... Hoje, o Globoplay você não consegue comprar com Pix. A gente até fez um teste super recente, combinado com o Bacen. A gente está indo levar, inclusive, o teste foi um sucesso. Só que a gente tem um problema da recorrência, que é o que eles estão desenvolvendo o Pix automático para liberar a partir de abril, né? O MVP. Mas a gente botou o Pix ele no método de pagamento para recuperação. Então, se você, por acaso, tem a assinatura do Globoplay e em algum momento o seu cartão, sei lá, acontece alguma coisa, ou você não tem crédito mesmo, não pagou, a gente suspende, né? Tira o acesso ao conteúdo e você só é liberado acesso se você pagar aquele débito, que não é um débito porque você não fica inadimplente, porque você perdeu o serviço, né? Mas a gente libera o conteúdo a partir do momento que ele paga de novo. E a gente faz esse fluxo de recuperação com o meio de pagamento Pix. Então, ele pode pagar com Pix e depois ele volta para o método original dele. E hoje o Pix é 50% das recuperações. Assim, para você ver a força que a mudança de um meio de pagamento, o boleto, a gente tinha a opção de boleto. O boleto foi 100% canibalizado pelo Pix. Exato. Ninguém mais usa boleto. E o cartão de débito também foi absurdamente canibalizado pelo Pix. Então, assim, você saber que existem outros meios de pagamento e permitir que a pessoa use esses outros meios de pagamento são fundamentais. E essa é uma das nossas preocupações da internacionalização. E voltando aqui para a internacionalização, né? Assim, porque hoje é isso. A gente está lá nos Estados Unidos, mas está só não, porque nos Estados Unidos é muito disseminado o uso da Apple e do Google e tal como meio de pagamento. Então, não é exatamente uma questão. Mas a gente sabe que se indo para a América Latina, como o Glaucio bem falou, lá no México é totalmente diferente, né? As pessoas ainda usam muito boleto-like, se eu não me engano, lá no México, né? Nossa, hoje é tão arcaico, né? Pois Imagina pra gente é cheque, arcaico, como é né? Eles usam arcaico. osso muito, né? Mas aí você entra num ponto que é fundamental, que é a localização. Tem que achar meios de pagamento locais, porque aqui eu falei do meu exemplo, o cartão de crédito não funcionou, eu fui para o Pix, que é um meio totalmente local. É que só Então tem lá aqui. preciso achar para quando tem essas coisas, eu poder oferecer um que ele possa comprar, né? E como resolver esse bicho de 7 cabeças, Gabriel, de conseguir meios de pagamento locais e em transações internacionais?
Questão de regulação também, não deve ser nada fácil administrar um negócio internacional, né? Não é fácil porque quando você começa esse processo de otimização que a gente descreveu, ele invariavelmente passa por desenvolver relações comerciais com outros fornecedores. Se você vai fazer isso sozinho, isso envolve contratos, isso envolve burocracia, isso envolve gestão interna de diversos fornecedores, que é uma complexidade, tem custo, é difícil fazer. Uma alternativa é trabalhar com empresas que, com uma única conexão, te levam para mais mercados, te oferecem métodos de pagamento alternativo, como é o caso da WorldPay. Tá vendendo meu peixe aqui, mas é verdade. Você tem um fornecedor que tenha conhecimento dos mercados e que ofereça métodos de pagamento alternativo, vão te permitir vender mais nesses mercados e vão tornar esse processo de expansão mais suave. Tá? Mas acho que meus dois colegas aqui vão poder falar muito mais na dor de quem teve que definir essa estratégia e teve que abrir mais canais de venda via métodos de pagamento alternativos. Né? Acho que eu trago a visão do fornecedor, mas acho que vocês vão poder colaborar um pouquinho melhor com essa visão. Sem dúvida, até o que você comentou de você poder concentrar, além de tudo que você falou de ter um contrato só, você tem a curva de experiência. Então isso conta muito. E falando em abrir novos canais de venda, uma das coisas que a gente fez aqui no Brasil e estamos fazendo também na América Latina para sanar um pouco essa dor de você ter o seu site lá, de você vender, ter problemas com esse pagamento, fora alcançar uma nova audiência, é entrar em novos canais de venda que já tem uma base que você possa utilizar os meios de pagamento deles. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente conecta o nosso site, como eu falei no início aqui, com mais de 300 parceiros, entre eles super apps, carteiras eletrônicas, bancos digitais, bancos tradicionais estão entrando agora também, marketplaces e e-commerces online. Então, fazendo dessa forma, por exemplo, o mesmo produto que eu vendo no meu site lá, eu tenho ele categorizado dentro de um super app, dentro de um banco digital. Então, eu, ao mesmo tempo, para o banco, para os outros canais, eu estou levando a minha base para lá, estou tendo acesso a uma outra base e estou processando o pagamento pela base dele, ou seja, por ele. E isso ajuda, porque ele já tem aquela base lá que ele já conhece, já sabe o comportamento, já sabe como que o usuário dele paga geralmente, e isso facilita para nós, porque eu evito fraude, eu acesso essa nova base que eu falei e eu tenho uma recorrência maior, porque o cliente já está lá dentro. Né? Então, isso ajuda bastante. Essa foi uma estratégia que a gente fez aqui no Brasil, que deu muito certo, porque a gente oferece uma cadeia de valor não só para o provedor de conteúdo, de jogos, que quer entrar no Brasil, quer entrar na América Latina, mas também para os super apps, e a gente se beneficia disso por estar lá dentro. Né? Então, foi uma estratégia que a gente fez, que agora a gente está implementando para o México. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 300 parceiros já integrados dentro dessa base. No México, a gente começou esse trabalho há um ano e meio atrás. E hoje a gente está lá com cerca de 20. Nosso plano de expansão até o final de 2024, chegar lá pelo menos com 50 parceiros integrados. Mas é uma coisa que fez bastante sucesso e ajudou a crescer mais rápido. Sobre a audiência, sobre o público de vocês, é predominantemente de jovens, mais antenados, que se adequam mais fácil aos meios de pagamento? Como é que você vê isso? Olha só, tem uma coisa muito interessante aí. Porque quando se fala de games, geralmente você pensa, meu filho, né? Claro, você tem um público, posso chamar assim, hardcore. Predominantemente, hoje, já posso falar 18 a 24, ou até 34, mais hardcore. Mas, para nós, hoje, o universo game, ele expandiu essa barreira. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo. Né? Quem é gamer hoje? Tá, você tem hardcore nessa faixa. Mas eu cheguei em casa outro dia, na casa da minha mãe, ela com 80 anos, ela estava jogando jogo de celular. E estava comprando. Candy Crush. Exato. Então, o que eu quero dizer? O público gamer expandiu muito. Tanto que hoje jogos de celular é a grande maioria, né? Por quê? Porque você joga, não está pegando só hardcore, você está pegando aquela pessoa que às vezes está no trânsito, no ônibus, né? Está no metrô e ela joga, aquela pessoa que chega em casa, eu vou jogar um jogo aqui casual, mas joga, e aí eu preciso converter essas pessoas, ter conversão, né? Fazer elas investirem no jogo. Então, respondendo a tua pergunta, tem sim, tem muita diferença. Porque, por exemplo, o público jovem já é mais antenado com essa questão de super apps, como eu falei, de carteiras digitais, de pagar pelo Pix. O público mais antigo, você tem que ter uma conscientização.
Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do Pix aí vai da minha mãe, com 80 anos. Mas ela, por exemplo, quando eu falo para ela, pô, paga aqui com o Pix. Ela, não, tenho medo disso daqui. Uma Né? desconfiança. Eu ouço um monte de notícia e tal, né? Aquela coisa que você ouve a notícia, mas não sabe, né, os fatos exatos. Então, tem sim. E aí, para atingir esse público, você tem que fazer uma outra estratégia. E isso passa por você ter diferentes meios de pagamento, até oferecer, por exemplo, ter uma inteligência por trás que quando você vê que aquela pessoa que está comprando é um cliente seu que tem joga um determinado tipo de jogo ou tem uma determinada idade, por exemplo, o que for, você já oferece no topo o preferencial dela. Né? Então, tem diferença sim. Muito bem. Quer complementar, Rodolfo? Não, eu tô chateado aqui porque eu quase fiquei no jovem, mas foi por pouco, assim. Caraca, nós não sou mais dois. Pô, brincadeira. Ele cortou, ele falou, ai, meu Deus, achei que eu tava no jovem ainda. Mas eu jogo, então eu posso ser jovem. Tá bom, tranquilo. E de meio de pagamento. E aí é legal você falar, né, como é que é uma questão muito cultural e de percepção, né, que você falou da sua mãe em relação ao Pix, que tem medo do Pix. O Pix é disparado um dos meios de pagamento mais seguros que a gente tem. Inclusive, Exato. é o que é menos capaz de ser fraudado. É a percepção que você falou. Só que é uma exato. questão de percepção, não é uma questão de verdade, né? Porque essa decisão, essa visão não é baseada em dados, né? Então, Exato. A gente sempre se preocupou em garantir que os mais jovens pudessem comprar, mas essa adesão dos mais velhos, recente, aos canais digitais, criou essa necessidade de garantir que eles se sintam seguros, de que eles quebrem um comportamento que era muito analógico, na confiança do dinheiro, pagando um boleto na lotérica, para um canal digital que tem uma percepção, às vezes, de risco, né? E é essencial que os players que queiram capturar valor dessas gerações mais velhas garantam essa percepção de segurança, né? Então tem esse mesmo estudo nosso que fala do abandono do carrinho quando não tem o método de pagamento favorito, ele também cobre um pouquinho isso. Ele mostra quais são os indicadores de confiança que você tem que adicionar no teu checkout para garantir que principalmente essas gerações se sintam seguras para fazer a compra. Desmistificar o Pix, né, desmistificar um pagamento via wallet, que é super seguro, e algumas pessoas têm receio de colocar o cartão na wallet, mas anda com o cartão físico. Qual é... Exato. Por que tem essa percepção de segurança de um lado e não do outro? Sendo que as camadas de segurança que você tem para validar uma transação de wallet diminuem as taxas de reprovação de pagamento. Exato. Conversão é muito maior. Muito maior. Exato. Mas essa barreira de percepção é difícil quebrar. Acabei de cair numa nessa de cartão físico, que você põe a senha, enfim, cartão clonado, mas em off depois a gente conversa sobre isso. Falando em medo, falando em fraude, em golpe, de acordo com dados do Banco Central, o volume de golpes contra o sistema financeiro movimentou aproximadamente 2,5 bilhões no ano passado. Quando tem uma fraude dentro do nosso país, já é algo complicado, o que dirá fora. Como que, então, vocês fazem para se proteger e para atacar os criminosos? Gabriel? Acho que se tem uma das coisas que brasileiro é bom é fraude. Muito bom. De criativo. Quando a gente é bom, a gente é bom mesmo, fraude, né? E cobrança. Cobrança também. Então, o mercado brasileiro é um mercado super desafiador, assim como o México é outro mercado extremamente desafiador a nível mundial. E exige de quem está do outro lado também ser bom e também ter ferramentas boas, né? Acho que o combate à fraude tem evoluído muito. Hoje as ferramentas elas conseguem combinar inteligência artificial com regras de negócio e te dão uma vantagem muito grande. E nessa questão de operação internacional é essencial você ter fornecedores de soluções antifraude que tenham visão internacional. O que funciona muito bem para mitigar fraude no mercado não garante em nada que vai funcionar em outro. E pode acabar acontecendo de você fechar demais sua torneira e perder venda. Então, acho que do nosso lado pensando numa visão internacional, garanta fornecedores com visão global. Porque esses fornecedores têm bases de dados que permitem analisar grandes conjuntos de transações a nível mundial, identificar padrões e te ajudar a tomar decisão em tempo real. Acho que isso é uma grande dica que a gente pode compartilhar, ajudando empresas a operar nesses mercados como Brasil e México. Muito bem, também gostaria da contribuição de vocês sobre o assunto. Não, esse para mim é um ponto fundamental. Assim, eu não sei se todo mundo tem essa noção, mas o mercado de streaming ele é um dos grandes
um dos grandes movimentadores de fraude no Brasil e no mundo, né, diferente por causa do valor e da recorrência, né? Então os fraudadores usam isso, os produtos de streaming para esquentar cartão, né? Não que ele vai fazer a fraude em cima, porque ele não é porque ele quer assistir o Globoplay, na verdade ele quer esquentar o cartão com o Globoplay para comprar alguma coisa maior e assim passar cartão. É uma das fraudes mais comuns que a gente tem lá. E a gente teve esse problema muito grave no Brasil há cerca de 2 anos atrás. A gente montou uma equipe dedicada para melhorar o nosso motor antifraude. Aí foi legal o Gabriel falando, eu lembrei exatamente da conversa que eu estava tendo vindo para cá, que eu estava falando exatamente isso, da como é que você precisa trabalhar ali. E aí hoje com inteligência artificial, com machine learning e tal, você tem muita ferramenta para melhorar esse modelo esse motor do antifraude, e o risco que tem é exatamente o que ele falou, assim, você fazer um negócio super restritivo e aí começar a impactar a sua venda, né? Então, um modelo maduro, ele chega num nível onde você aceita algum grau de fraude controlado para você não ficar também tão restritivo, porque isso gera muito falso positivo, né? A pessoa que, na verdade, não é um fraudador, que é o caso do Glaucio lá, que tentou passar o cartão de crédito e travaram ele. Mas ele não estava querendo fraudar, a gente imagina que não, né? Não estava. Então tá bom. Não estava querendo fraudar e não conseguiu comprar do mesmo jeito, teve que ir para outro meio de pagamento. Provavelmente é porque as carrapetas estavam muito apertadas lá, tinha que soltar um pouco os parafusos, né? Então, esse é um desafio enorme e esse é um dos motivos que a gente está ainda estudando com bastante cautela essa internacionalização com o nosso billing próprio, né? Quando a gente usa parceiro, esse problema fica do lado do parceiro. E eu tenho a garantia da Apple e do Google que estão preocupados com isso também, assim como a gente. Mas na hora que eu vou para a Latam, que eu começo a ter que fazer aqui o nosso próprio billing funcionar e tal, eu falei, cara, calma aí, porque a gente já sofreu com isso no Brasil. Eu vou para fora sem o nível de proteção que eu estou no Brasil, eu vou criar um risco gigante. E tem uma fraude que acontece, e aí sim é para uso mesmo, com o Globoplay Internacional, que é as pessoas usarem o Globoplay Internacional como meio de ver os conteúdos no Brasil, né? Então, na verdade, ele compra o Globoplay Internacional com uma VPN e tal para poder assistir o conteúdo. Então, tem de tudo que você possa imaginar. Não dá dica. Não precisa dar dica, cara. Impressionante. A capacidade de ser criativo do brasileiro é impressionante, né? Impressionante. E tem uma coisa que, volto a falar, né? Pensar de acordo com o produto que você está trabalhando e localmente. Games é uma coisa totalmente à parte. Não significa que você tem as suas regras do antifraude que funcionam para outros produtos, vai funcionar para games. É totalmente à parte. E aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Vocês vão até falar, pô, você é azarado. Não. É que eu coloco alguns exemplos que acontecem, porque eu uso muito o cartão e tudo mais. Sabe aqueles tags digitais de carro de pedágio, né? Eu tenho um no meu carro e há um tempo atrás, no ano passado, eu estava viajando, fiz uma viagem longa, mais 1.000 quilômetros, ou seja, passei por pedágios que não acabavam mais e o meu tag está vinculado a um cartão de crédito que eu tenho há mais de 10 anos de um grande banco. E, de repente, passei o primeiro, terceiro, quarto, quinto pedágio, fui passar o sexto na metade da viagem, bloqueou meu cartão. E não passei. Aí, quando eu falei, pô, por que bloqueou? Aí o cara do pedágio falou, tá dando aqui transação não autorizada. Aí, onde eu parei no posto, liguei para o meu cartão de crédito e falou, não, você não tem esse comportamento de passar de pedágio um atrás do outro. Olha, só que, poxa, eu estou viajando. Ele estava querendo te ajudar. Daqui a pouco você vai ter aviso de viagem para o negócio do pedágio, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Você tem que pensar para o teu mercado, para o teu consumidor. E aí deu esse falso positivo de novo, eu não consegui. Ele falou, seu cartão foi bloqueado porque você não respondeu em até não sei quanto tempo. Em 2 horas, sei lá. Claro, eu estou dirigindo. Né? Então, você vê como até grandes players do mercado, às vezes, têm dificuldade nisso, para você ver o quão difícil é. E quando a gente fala de games, até o Gabriel falou na questão de ter parceiros talvez globais, né? Você fala de games, muitas vezes as fraudes, os acessos, vêm de quadrilhas que são feitos. Os acessos são feitos aqui no Brasil, por pessoas talvez daqui, mas estão ligadas a quadrilhas internacionais. Então, por isso que é importante estar tudo interligado, né? Estar tudo conectado. Isso é muito comum. Quando você tem um ataque de fraude, um acesso lá, alguma coisa assim, você vai ver que quem fez aqui está ligado a pessoas de fora, quadrilhas internacionais. Então, é uma coisa muito delicada. E por isso até que no mercado de games você tem muito falso positivo, porque você tem que acabar tendo fazer esse balanço até aqui que o Rodolfo comentou. Mas é uma equação muito complexa, porque isso muda toda hora. Então, a política de negócio que eu criei o mês passado talvez não funcione para esse mês,
Isso faz você ter que ter uma equipe dedicada e que fique conectada 24 horas por dia, não pare, né? Em vigilância direto, eterna, né? Você não tem feriado, não tem dia, não tem noite, não tem nada nesse sentido, né? É um negócio muito, muito dinâmico. Isso pode causar um impacto tremendo, né? Porque você deu exemplo, um ótimo exemplo, viajando de carro pelo Brasil, onde você tem outros métodos de pagamento disponíveis. A pergunta que não quer calar é: você tinha dinheiro na carteira? Eu sempre deixo alguma coisinha lá, eu tinha. E aí então só. Não é tão azarado, porque Precavido. eu sempre Não, sim. não tem nada na carteira. Sim. Se fosse eu, tava parado lá no pedágio, não sim. passava mais. Eu passei e aí o que eu fiz? Eu troquei para outro cartão de crédito no posto que eu parei, troquei. E engraçado que era do mesmo banco, cartão de crédito, bandeira diferente, mas com os mesmos dados que eu tenho, e o outro passou e eu não tive problema. Mas deve passar por outro gateway, por isso que pode passou. ser, pode ser. E a gente, né, uma das indústrias que a WorldPay tem mais atuação é a indústria de viagens aéreas. Então, imagina isso acontecer com uma pessoa que está, às vezes, em um país onde você não tem alternativa. Então, é uma indústria que a gente tem muita expertise e vive isso na realidade diária. Como é que a gente faz para garantir que a pessoa que está viajando consiga pagar e não consiga ficar presa em outro país, onde ela pode não ter alternativa de pagamento? Então, é essencial essa expertise nível global, análise de dados globais, mas com perspectiva de indústria também. Expertise da indústria, porque muda muito, muda muito. Muito bem, essa questão de segurança é o desafio do século, né? Algo que a gente sempre vai ter que estar trabalhando e procurando profissionais extremamente qualificados para resolver essas questões. Bom, eu parei de olhar para o relógio, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu imagino que a gente já esteja se encaminhando para o final. Tá joia? Então, eu gostaria que vocês trouxessem considerações finais aqui, que falassem a visão de vocês para o futuro. Como que seria o mundo ideal nesse quesito aí de métodos de pagamento no mundo todo? Glaucio. Eu sempre falo, tem o mundo ideal e o mundo real, né? Não só para pagamentos, mas para tudo. O mundo ideal seria aquele que você conseguisse comprar, como o Gabriel falou, com o que você tem acesso ou com o que você quer, preferido, que isso funcionasse no mundo inteiro de forma igual, porque é a mesma coisa que a gente faz aqui, a gente faz nos outros países e por aí vai. Mas no mundo real, a gente tem um desafio enorme de conhecer cada local que você está trabalhando, né? Conhecer os hábitos do consumidor, conhecer os melhores meios de pagamento, como eu falei aqui no começo. Agora, isso também é uma regra de sobrevivência, eu diria, porque se você não conhecer e você implementar lá achando que funciona igual, você pode ter um risco enorme aqui de fraudes, como foi comentado, que num período de tempo lá, numa noite, você perde o seu negócio, você quebra o seu negócio. Então, eu acho que assim, para o futuro, tende a ficar mais complexo, porque vai ter cada vez mais novas possibilidades, novos negócios, mas eu também acho que não tem regra assim, não tem uma fórmula mágica. O que a gente precisa estar muito antenado, precisa estar conhecendo o mercado, não tirar o olho de todos os mercados que você está com seus produtos e saber que eu posso ter a mega tecnologia, eu posso ter Pix, o que for, mas amanhã pode ser que mude totalmente. Não lembra de boleto? Boleto era um dos meios de pagamento mais usados pelos brasileiros no geral. De repente sumiu. E quem estava só olhando para o boleto perdeu espaço. Então, acho que não tem regra mágica para o futuro e você tem que estar a todo momento. Tem melhorias que vão vir, mas sempre vão ter golpes novos, meios de pagamentos novos, novas formas de alcançar um público diferente. Então, precisa estar muito antenado, atualizado, antenado. Eu vou tentar fazer uma bola de cristal aqui de desejos meus, pelo menos, né? Mas eu acho que parece fazer sentido, ao mesmo tempo que pode ter alguma visão bem diferente também, né? Meio contraditório que eu estou falando. Porque assim, a gente tem cada vez mais bancos digitais, cada vez mais empresas do mercado financeiro tentando atuar globalmente, né? Então, eu não sei, eu vejo como isso um caminho natural da gente começar a ter meios de pagamentos mais globais que facilitem um pouco isso. A questão é o quanto que isso vai ser aderido pelas sociedades, né? O quanto que eles vão conseguir. E aí vou dar um exemplo, vou pegar a Meta aqui como exemplo com o WhatsApp Pay. Eles estão super desenvolvendo, a gente até está participando lá na Globo num piloto deles aqui no Brasil.
se eles conseguirem emplacar numa parte relevante da sociedade, como eles emplacaram o próprio aplicativo deles, talvez seja um grande facilitador e resolva parte do que o Glaucio estava falando do mundo ideal, da gente ter pagamentos mais unificados e conseguir uma expansão mais natural. Só que, por mais que isso pareça fazer sentido, e você tem grandes players surgindo e querendo investir nisso, eu falei da Meta, o próprio Google também, com o Google Pay, tem investido pesado nisso, a própria Apple tem tentado investir nisso também. O que existe de player surgindo, startup com produtos e ferramentas que são absurdamente melhores do ponto de vista de performance do que esses grandes players também é uma enormidade. Então, assim, no final, vou com o Glaucio aqui. Acho que o mundo ideal seria esse, mas o mundo real não tem para onde fugir. Porque a competitividade faz com que aumente a qualidade, né? Sim, eu diria que é praticamente impossível, com o nível de diversificação, diversidade que a gente tem no mundo, você imaginar que uma única empresa que atua só globalmente, que não esteja ali na ponta, consiga dar conta de entender tudo que tem de inovação nas diferentes sociedades que tem no mundo. Gente, é muita gente. São 7 bilhões de pessoas pensando coisa nova todo dia, né, cara? Então, assim, é difícil achar que um cara lá em Palo Alto vai ter a sabedoria de pensar o mundo inteiro melhor do que o mundo inteiro. Assim. Então, é óbvio que ele vai ter que se associar, vai ter que entender, e isso vai valer para absolutamente tudo, né? Então, e aí, pegando até um gancho aqui, puxar a sardinha para gente aqui como mercado, né? Isso serve para absolutamente qualquer mercado, né? Inclusive no mercado de conteúdo. Por que a Globo ainda e continuará sendo do tamanho do que é? Porque a gente entende o Brasil, a gente está no Brasil, a gente oferece coisa para brasileiro, feito por brasileiros, com o Brasil no centro. Então, naturalmente, a gente sai com a vantagem competitiva nesse setor. Não tem como, entendeu? Como é que você não vai conseguir? E aí o que os grandes players fazem é entender qual que são os pontos estratégicos na geografia mundial para ele estar presente. Mas ele não vai estar presente em todos os países, em todos os lugares. Então continuará tendo espaço para inovação, continuará tendo espaço para outros mercados, e no meio de pagamento não vai ser diferente. Então, parte da WorldPay ajudar a gente a mapear esse negócio todo e facilitar para as empresas que não têm essa capacidade de capilarizar nesse grau. Acho que é muito... O trabalho fica com a WorldPay. Eu concordo. É difícil até agregar, porque eu concordo muito com o que os dois falaram. Eu acho que essa importância de ter operações globais, mas com expertise local, né? Tenha experts, conheça a regulação de cada mercado, porque oferecer solução global que não tenha essa expertise vai falhar. Isso é um fato. Respondendo à pergunta da Mafê, eu acho o seguinte: vou responder de duas formas, tá? Uma forma até um pouco tópica na perspectiva de como deveria avançar para o consumidor. Eu não vou conseguir citar a fonte, eu li um artigo essa semana e eu concordei muito que tentar acabar com a jornada de pagamento, acabar com a experiência de sentir que eu estou realizando um pagamento. A gente tem que tentar caminhar para um mundo que a experiência vai ser tão fluida que você simplesmente vai estar levando consigo algo. Consumir o conteúdo... É um clique, né? É um clique. Acabar talvez com um clique. Tornar isso tão fluido que você... É um clique. Exato. Que essa validação do seu pagamento, do seu crédito, do seu saldo aconteça de uma forma que você simplesmente possa consumir o que você quer sem sentir que você está passando por uma validação, por uma compra. Acho que a gente tem que tentar caminhar experiências que vão nesse sentido. Como fazer é outra história, tá? E do ponto de vista dos... Em lugar físico, a gente já até tem case. Lá nos Estados Unidos tem alguns cases, né? Mas a da China, até o digital. China, você só usa o ChatPay ou o Alipay. E você entra no local, você faz o pedido pelo WeChat do restaurante, já te cobrou, aí ele te chama para sentar na mesa. Então, que seja algo nesse sentido, que um dia a gente consiga fazer no digital, no físico, e funcione simplesmente a intenção de consumir algo e ter acesso àquilo. Do ponto de vista dos negócios, eu concordo muito com o que o Glaucio falou de mantenha-se atento. Não sejam humildes. Entendam que tem pessoas ao redor do mundo tendo ideias, tem coisas surgindo, como o Pix surgiu no Brasil, e parece que a gente não... Quanto tempo existe o Pix? Há quantos anos? 3 anos, Pix liberado? E evolucionou. E tornou o boleto, que era algo que todo mundo utilizava, algo arcaico, um nível que eu não consigo lembrar de casos de uso hoje que o boleto faça sentido. E mais Pix. barato. Mais barato,
validação em Eficiente. tempo real, fluxo de caixa em tempo real. Que coisa maravilhosa, não? Não, você deu chance de pagamento para um monte de gente que não tinha. Assim, até o cara jogando bolinha no sinal tem o Pix para você pagar ele. Assim. Exato. Então, o Pix vai existir, o Banco Central é sensacional na perspectiva de ver o Pix como uma plataforma em constante evolução, com um roadmap sensacional, e que vai resolver problemas da Globo, vai resolver problemas da sua diarista, vai resolver problemas do rapaz no semáforo, né? E vai dar agilidade para tudo isso. Então, outras soluções vão surgir ao redor do mundo, se a sua operação é internacional, muitas outras vão surgir. Estejam atentos, continuem monitorando o mercado, continuem entendendo o que faz sentido para o teu negócio, para a tua vertical, para o teu consumidor e tente responder rápido, porque isso vai aumentar a conversão, vai aumentar o negócio. Muito bem. E é um negócio sem volta mesmo, né? A gente vê, mesmo aqui no Brasil, como mudou já o comportamento do consumidor com relação às compras internacionais, né? Com a eliminação ali do imposto, a gente compra muito da China, enfim. Acho que as pessoas, em geral, estão acostumadas já com essas transações e só tende a crescer. Gabriel, Glaucio e Rodolfo, eu agradeço muito por esse bate-papo aqui no podcast Inovativos. Obrigado, prazer foi comigo. Obrigada, Glaucio. Obrigado. E agradeço a você, claro, você ouvinte, você espectador que acompanhou aqui o nosso podcast Inovativos. Acompanhe o nosso YouTube, as nossas redes sociais e também a sua plataforma preferida aí de podcasts. A gente se vê numa próxima.